Olá, pessoal. Hoje, dia 9 de maio de 2021, vou falar hoje sobre a celebração, a comemoração do Dia da Vitória, que os Estados Unidos, Europa, Brasil e demais aliados comemoram no dia 8 de maio. E na Rússia e nos países da União Soviética é comemorado no dia 9. Então, Estados Unidos e aliados, dia 8 de maio e dia 9 de maio na Rússia e antigas repúblicas soviéticas. Peço inicialmente, inscrevam-se no canal, deem o like, compartilhem com seus amigos e parentes, façam seus comentários. Muito obrigado. Obrigado a vocês que estão assistindo o vídeo, obrigado aos inscritos. Inicialmente, eu quero pontuar o seguinte, até porque o título pode representar assim meio polêmico. Em 8 de maio, às 15 horas e 15 minutos, no horário da Europa Central, o primeiro-ministro do Reino Unido, Sir Winston Churchill, se dirigiu à nação, no caso a Grã-Bretanha, né, e anunciou oficialmente as boas novas. Ele também anunciou o próximo procedimento de ratificação de uma lei que terminava com a Segunda Guerra Mundial através de um acordo assinado com os generais alemães. E houve daí uma segunda cerimônia de capitulação depois na Alemanha, que foi feita especialmente para a Rússia, nos subúrbios de Berlim. Por que isso? Porque isso foi assinado na França. O general Zhukov, representando o governo russo, assinou. Logo depois que ele assinou, ele recebeu um telegrama, o Stalin pedindo para ele não assinar. Então, na realidade, ele ficou sem valor, ele comunicou isso aos aliados e eles fizeram outro. Mas, de fato, o que aconteceu foi o seguinte: ele não foi reconhecido por Stalin, e a paz com a Alemanha, apesar de não existir guerra, só foi assinada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1955. Então, tecnicamente, eles continuaram em guerra com a Alemanha até 1955, porque o Stalin, na realidade, queria uma data particular para ele. Ele achava-se o pai da vitória da Segunda Guerra Mundial. Ele esqueceu-se, quando imaginava isso, que ele recebeu ajuda dos americanos, equipamento militar e armamento. Mas esse é um capítulo que merece um vídeo só para isso. E aí o segundo documento sobre capitulação, na verdade, repetiu o texto anterior e previa a cessação das hostilidades às 23 horas do dia 8 de maio, horário da Europa, devido à diferença horária na Rússia, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, já era 9 de maio. Então, quando a lei foi finalmente assinada por todas as partes, uma trégua havia realmente começado na Europa. Em 9 de maio, às 2h10, horário de Moscou, foi anunciado através das redes de televisão ao povo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que a Alemanha havia capitulado, ou melhor, havia se rendido. Na noite de 9 de maio, Stalin se exprimiu pessoalmente e anunciou sua vitória. Vitória dele, Stalin. É um arrogante. Uma hora depois do discurso de Stalin no rádio, houve uma saudação de vitória. A União Soviética permaneceu em guerra com a Alemanha, como eu já tinha dito para você, por mais de 10 anos, mas sem existir de fato essa guerra. E em 1955, eles finalmente assinaram um tratado de paz. E na Europa, nos Estados Unidos, então, comemoraram ontem e hoje é comemorado na Rússia, né? Na Rússia, que o Putin está tentando resgatar o período stalinista. Eu quero mostrar para vocês o porquê desse título, né? Vocês estão vendo aqui, está passando o documento, é um documento que foi assinado entre a Alemanha nazista e a Stalin, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, dizendo que eles, um protocolo de não agressão, que foi feito em 23 de agosto de 1939. O texto é original em russo. E em seguida eles tinham sempre uma grande aliança, né? Vocês estão vendo aqui soldados da Alemanha nazista e da União Soviética. Eles estão prestando homenagens à bandeira alemã com uma suástica durante o desfile militar por ocasião da divisão da Polônia, né, de toda a Polônia. Eles dividiram entre eles a região que foi feito isso em Brest-Litovsk em 22 de setembro de 1939. E
é uma pena, na realidade é uma farsa. Depois eles que um desconfiava do outro, tanto o Stalin desconfiava do Hitler e o Hitler desconfiava do Stalin. E aí o Hitler resolveu se antecipar, acreditava que ia ser traído e acabou em 1941 atacando e invadindo a Rússia. E vocês vão ver agora, em seguida, soldados da Alemanha nazista, ainda quando existiam, quando eles se davam bem, eram aliados, e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando eles prestam homenagem à bandeira alemã com uma suástica durante o desfile militar por ocasião da divisão de terras também, continuando na questão ainda da Polônia, pelas tropas que foi conquistado pelas tropas alemãs e pelas tropas soviéticas. E vocês vão ver uma série de outras fotos desse período em que eles eram aliados, eram amiguinhos, que eu coloquei aqui para vocês verem. Na realidade, eu quero desmistificar. Eles começaram uma guerra pelo poder. Os dois queriam dominar a Europa e queriam mostrar a questão da dominação, a sua filosofia do seu partido. Os dois diziam que um era socialista, que era o Hitler, e o outro era comunista, que era o Stalin. E os dois acabaram, no final, ficando contrários. E o que eu acho interessante é o seguinte: o Stalin, a única ditadura que estava junto com os aliados. Os outros eram todos democracia. E para ele poder sobreviver, ele teve que aliar-se com os aliados, que eram todos países democráticos. Então, eu acho que isso é muito importante colocar, porque não poderia haver uma vitória sem a entrada depois dos Estados Unidos, que os russos hoje e daquela época não gostam de aceitar. Agora, e esse período depois da guerra foi muito marcado por uma propaganda. Eu quero dar um exemplo aqui, eu estou usando como base no estudo do professor Petro Kraulik, ucraniano, é um pesquisador, professor universitário, em que ele conta por que ele acha que os ucranianos deveriam recusar-se a comemorar o dia 9 de maio, como dia da vitória. Porque ele falou que uma pessoa que foi convocada, juntamente com outros recrutas, eles foram levados para fazer uma ação educativa. A ação educativa desses recrutas era atirar num soldado do Exército Vermelho, que foi executado. E quem não atirasse no soldado do Exército Vermelho, porque eles eram recrutas do Exército Vermelho, também seria executado, iriam atirar neles. Então, por que eles fizeram isso? Porque esse soldado, com medo da batalha, ele machucou-se propositadamente de uma maneira muito grave e ele achava que ia acabar no hospital. Mas isso não acontecia, porque o que acontecia é o seguinte: todos aqueles que queriam voltar para a retaguarda ou desertavam, ou mesmo que perdiam uma batalha e tinham que recuar, porque no início os soldados soviéticos perderam muitas batalhas, eles eram atrás, eles não sabiam, mas estavam a NKVD, que era basicamente formada por russos. E a NKVD, ela matava aqueles que estavam se retirando, estavam evacuando para a retaguarda, ou eventualmente quem tivesse ferido, ou seja, você era obrigado sempre a ir em frente, não poderia desistir. Então, na realidade, eles serviam de bucha de canhão. Então, essa Segunda Guerra Mundial, independente de vencer batalhas lealmente contra os nazistas ou não, ela foi uma grande tragédia. E eu, na minha avaliação, os seus principais culpados foram a Alemanha, que assassinou milhares de pessoas e principalmente 6 milhões de judeus de uma maneira covarde e imoral. Não são seres humanos, são animais, esses nazistas, e assim como os soviéticos, que iniciaram juntamente, em conjunto, essa guerra. E depois se desentenderam e aí tiveram que... o Hitler ficou sozinho, o Stalin não ia aguentar o tranco, ele teve que se aliar com o lado das democracias da Europa e dos Estados Unidos, que entrou depois da guerra, que fez a diferença na guerra. E esses fatos... são muito importantes. Tem aqui até, conta um caso aqui de uma pessoa que embarcou no trem no mês de maio, e ele era uma testemunha de uma conversa em que tinha um homem relativamente jovem, dizendo para um homem mais velho que os soldados eram cuidados no Exército Vermelho. Isso já na época da perestroika, onde era possível falar, na época do Gorbachev.
Aí ele disse para o senhor mais velho: o que se pode dizer sobre os alemães? O ancião responde ironicamente: o que você sabe? Eu lutei. Ninguém se importava com nossos soldados. Falou bem assim. Então a propaganda que foi feita depois disso é como os soldados eram cuidados, eram bem tratados em hospitais, quando nem tinha hospitais, e os próprios soldados soviéticos, ucranianos, né, tinha muitas frentes que tinha batalhões de ucranianos, quando não conseguiam segurar os alemães, eles recuavam, eram mortos pela NKVD de russos, formada por russos que vinha à retaguarda. De fato, foi uma tragédia. Isso ninguém conta. Essa pesquisa que o professor Petró Raulik fez é muito atual, né? Ela é antiga porque fatos antigos e muito verdadeira. E o fato de que esse era realmente o caso foi evidenciado pelo modesto memorial, né? Que ele disse, o senhor idoso falando, que ele ia todos os anos em 9 de maio. O memorial era real, não era uma farsa. Havia muitas placas na cidade dele, nesse memorial, com as seguintes inscrições: soldados desconhecidos enterrados abaixo. E eram enterrados aqui. Havia centenas dessas pessoas sem nome, que tinham sido enterradas lá. Então, essa Segunda Guerra Mundial, de fato, foi uma tragédia, né? E os principais, eu torno a enfatizar, foi a Alemanha nazista e a União Soviética os principais culpados dessa matança e dessa chacina que existiu. Eu quero contar aqui para vocês um assassinato que os nazistas fizeram, mas eles fizeram com o consentimento tácito da guerrilha soviética que lutava contra eles quando eles ocuparam a Ucrânia. Então, no dia 1º e 2º, 2 de março de 1943, eles mataram na aldeia, na cidade, de Koryukivka, na região de Cherniv, fizeram um genocídio militar, né? Eles mataram 6.700 pessoas e queimaram as casas, praticamente, de toda a cidade, ou seja, 2.300 casas, vocês vejam, olhem, prestem atenção, tinha 1.300 casas na cidade. 1.290 foram queimadas, e nessas 10 que sobraram, não pegou fogo quer dizer, pegou fogo, mas ainda ficou em pé uma sinagoga. E morreram 6.700 pessoas assassinadas, era uma contagem que tinha. Mas hoje os historiadores, segundo o Petró Raulik conta, mais de 7.000 pessoas morreram. Talvez chegue a 10.000, ainda estão levantando os dados sobre essa questão. Então, sem dúvida, é um crime, está impune, ninguém julgou os russos por isso, os nazistas foram julgados, mas esse trio que está aqui hoje, que um é o Stalin, outro é o Hitler, e agora quem quer sucedê-lo que está aplicando as mesmas medidas, invadindo vizinhos, né, usando a mesma prática nazi-fascista, é o Putin, né, como fez na Crimeia, como fez no Donbass, como fez na Geórgia, Moldávia e etc. Bom, amigos, a Segunda Guerra Mundial, ela foi uma tragédia, como eu disse para vocês, mas particularmente para os ucranianos, né? Uma grande parte dos ucranianos, a maioria dos ucranianos, se não a sua totalidade, por alguma razão que a gente não consegue entender, essa escala dessa tragédia não foi mostrada até hoje, que foi na realidade proporcionada mais pelo Estado soviético, como poder de dominação, pelo Joseph Stalin, e que fazia-o sofrer ao lado do que o inimigo fazia sofrer. Como vocês viram essa cidade que foi massacrada, todas as casas queimadas, e hoje sempre é lembrado isso, são feitas celebrações religiosas para lembrar os mortos. Eles fizeram isso por quê? Porque eram ucranianos, a maioria ucranianos, tinha muitos judeus, né? E eles não se alinhavam nem com Stalin, nem com Hitler. Porque, então, tacitamente, a Rússia deixou que eles fossem massacrados, sabia disso. Os guerrilheiros que faziam sabotagens para os alemães, os soviéticos, os russos, não vieram ajudá-los. Deixou que eles fossem massacrados. Um crime de guerra cometido a duas mãos, lamentavelmente. As mãos soviéticas e as mãos alemães, nazistas.
Isso foi muito grande. O problema também que sofreram porque a linha de frente passou 2 vezes pelas terras ucranianas, quando os alemães avançaram e quando eles estavam fugindo. E quando eles estavam fugindo era muito ruim também, talvez até pior, porque daí eles massacravam, destruíam, matavam, vamos dizer assim, matavam para ver o tombo. E também tinha a questão, muitos ucranianos resolveram lutar ao lado, alguns do Exército Vermelho, porque entendiam que como eles moravam na União Soviética, tinham que lutar, e outros lutaram ao lado dos alemães porque foram enganados, achavam que os alemães iriam libertar a Ucrânia, quando na realidade os dois iam oprimir. Quem ficasse ia oprimir, tanto que os alemães calcula-se que mataram, assim, de massacres, matar em cidades, em vilas, né, colocar toda a população, ou parte da população, entre 50 a 100 mil pessoas. É um negócio bárbaro. Então, na realidade, nós não temos o que comemorar. Eu digo, a Ucrânia não tem o que comemorar, né? E eles eram considerados, até quando eles saíram da Ucrânia, muitos aproveitaram a Segunda Guerra e fugiram, apátridas, porque a União Soviética não lhes reconhecia como cidadãos soviéticos, porque fugiram, e o Estado que os recebia, por exemplo, qualquer Estado europeu, também não os reconhecia. Então fizeram campos de refugiados na Europa para essas pessoas. Alguns vieram para o Brasil, a maioria foi para os Estados Unidos com passaporte de apátrida, ou seja, pessoas que não tinham pátria. Vocês imaginam isso? O sofrimento do povo, não tinha para onde ir. E tem povo que sofre assim hoje. No Oriente Médio tem muita gente que sofre assim. Na África tem muita gente que sofre assim, né? Então é uma coisa muito difícil. Então eles sofreram muito. E hoje eles lutam porque querem manter a Ucrânia. Ninguém quer voltar para o Putin, que na realidade o Putin ele está procurando fazer a mesma maldição do Stalin. Ele está imitando, quando ele invade os outros países, é a mesma maldição que ele está desejando, que ele está rogando, que o Stalin fez assim. Quando ele envenena o Navalny, é a prática de Stalin. Quando ele envenena aquele pessoal na Inglaterra, é a prática de Stalin. Um morreu, 2 não morreram, mas é isso. Quando ele manda envenenar o candidato, na época candidato, que depois virou presidente na Ucrânia, o Viktor Yushchenko, é o Stalin fazendo isso, né? Isso é sabido que quem ordenou foi o Putin, né? Então, a Rússia age assim, lamentavelmente. Esse pessoal que está no poder, que já vem da época soviética, que é a continuidade, são esses velhos comunistas com as mesmas práticas, não querem saber de democracia. Eles querem saber de poder, poder absoluto, poder sobre a vida das pessoas. Democracia? Não tem. Democracia não existe. E vocês vejam que aparentemente ia existir quando o Yeltsin assumiu, depois o Yeltsin morreu, aí foram feitas as eleições, o Putin assumiu e de lá para cá só dá Putin. É difícil, né? O cara há 20 anos, quer dizer, quem governou assim foi Stalin, que ficou em torno de 30 e tantos anos, e, por exemplo, aqui no Paraguai, nosso país vizinho, o Alfredo Stroessner. Então é muito difícil, sem dúvida. Eu acho que a Ucrânia não tem o que comemorar. E eu, pessoalmente, gostaria que esse mito soviético da grande guerra patriótica, agora que vem da época de Stalin, que o Putin está puxando de novo, está reinventando de novo, isso não existe, né? Eles fizeram isso para fazer propaganda, que era bom, eles cuidavam dos soldados, todos que foram e morreram por amor à União Soviética. É um país fantasia, com uma colcha de retalhos de etnias diferentes. Então, isso é muito longe, isso é mais um absurdo, né? Esse é um mito do absurdo. Assim como essa celebração do dia 9 de maio, ou seja, ele a paz foi celebrada no dia 8, mas ele, Stalin, celebra no dia 9, e todos os depois dele, até o Putin hoje, também celebra no dia de maio, em maio, né? E quanto mais longe, mais vai ficando esse tempo. Parece que o absurdo é maior, porque hoje
veteranos são fictícios, né? Eles parece que são adicionados aos memoriais simulados, erigidos durante os anos da estagnação. Então, não existem, esses veteranos até já morreram, né? Então, existia uma minoria. Os que existirem têm mais de 90 anos, talvez 100 anos. Então, são muito poucos, né? E eles procuram dar nesse um brilho glamouroso que não existe. Não existe porque isso foi feito em cima de assassinatos de ucranianos, de georgianos, de armênios, húngaros também. Eles assassinaram húngaros, tropas húngaras que foram lutar ao lado dos soviéticos, né? Então, essas celebrações que o Putin faz e que alguns outros países do sistema pós-soviético, elas são acompanhadas por canções falsas, que são propaganda soviética ainda hoje. Isso deveria não existir mais. Usam símbolos duvidosos que nunca existiram, de vitórias que nunca existiram, vitórias de propaganda. Isso eu tirei desse trabalho desse professor Pedro Crowley, que ele é também presidente do Conselho Acadêmico da Universidade Nacional Ostrow Academy e professor homenageado por trabalhos de ciência e tecnologia da Ucrânia. Então, é lamentável, mas o que Putin e Hitler, e pode colocar junto com Hitler o Mussolini, se você pegar uma moeda, qualquer lado que você jogar e cair, é a mesma coisa. Os dois representam a mesma porcaria, né? Hitler, Putin, Stalin. Comunismo e socialismo não prestam. Matança é contra a humanidade, não é democracia, como os sistemas deles não foram e hoje não é na Rússia também. E é isso que está se comemorando na Rússia, não tem nenhum sentido. Eu diria, o que se comemorou ontem, nos Estados Unidos, mesmo no Brasil, eu vi comemorações, o general vice-presidente Mourão, ele fez até postou no Twitter muito bonito, com uma foto dos nossos pracinhas, onde 25.800 soldados participaram da guerra, muitos morreram, mas foram lutas justas, lutas de democracia, e os nossos militares que lá foram trouxeram ares de democracia, ajudaram a democracia do nosso país. Esse sim merece celebrar, mesmo que tenhamos tido muita dor. Mas o que acontece hoje na Ucrânia, na União Soviética, eu pus no título Ucrânia, mas acho que no todo o espaço pós-soviético é o drama do absurdo. Tenho pena dessa gente, tenho pena desse povo que se deixa enganar. Obrigado a todos, inscrevam-se no canal, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Não esqueçam, deem um like, porque vocês vêm aqui e vocês não vêm em outro canal. Obrigado. Deus abençoe a todos, paz e bem.